E o Flamengo ontem ganhou do Galo por apenas 1-0, mas foi uma vitória maiúscula do Flamengo. Agora é líder mais do que nunca do Campeonato Brasileiro, contratações e essas e outras notícias agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa aquele velho like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair o vídeo novo. Agora vamos às notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E é isso mesmo, o Flamengo bate a equipe do Atlético Mineiro dentro do Maracanã e garante a liderança mais do que nunca do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Cruzeiro, vocês já sabem, né? O Flamengo tem um jogo a menos e o empate ontem contra a equipe do Atlético Mineiro já garantia a liderança do campeonato para o Flamengo, tendo em vista que o Ceará ganhou do Cruzeiro de virada lá no Mineirão, na casa do Cruzeiro, e isso ajudou muito o Flamengo. E agora nós somos líder, mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. Gol de bola parada, gol de Léo Ortiz, gol de zagueiros. Zagueiros do Flamengo têm um poder de decisão muito grande. O meu jogo passado, o Léo Pereira fez um gol. Hoje, Léo Ortiz fez o gol e Rodrigo Caio, viu? Contratado pelo Flamengo e contestado por muitos, está fazendo grande diferença assim, na bola parada, quando o jogo está um jogo muito truncado, um jogo muito marcado. Varela salvou um gol do Atlético Mineiro ainda, praticamente em cima da linha, né? Mas graças a Deus conseguiu salvar e depois o Flamengo conseguiu fazer o gol e garantir a nossa vitória no Campeonato Brasileiro. No final do jogo, o Hulk ainda foi chorar pro Felipe Luiz, reclamar do Wallace Ian, cara. E o Felipe Luiz ali tirou por menos, né? Falou, o Wallace, ele é assim mesmo. Pá, o moleque, ele tem muita personalidade. E esse moleque, ele ainda vai render muito dinheiro ao Flamengo. Isso porque é um bom jogador, sempre quando entra, muda a dinâmica de jogo, muda o jogo do Flamengo. E ele entra na mente dos caras, ele não se esconde do jogo. É impressionante. No jogo contra o Fluminense, ele entrou na mente do Thiago Silva, né? Grande zagueiro do Fluminense, claro. Já tem mais de 40 anos, tem 40 anos aí. Mas teve passagem por Paris Saint-Germain, Chelsea, grandes clubes da Europa. E o Wallace Ian ali entrou na mente do Thiago Silva. E ontem ele entrou na mente do Hulk, cara. O Hulk reclamando dele, falando que não, ele não podia ser assim, que assim não dava, cara. Rapaz, o Hulk que é chorão todo mundo já sabe, mas esse moleque, ele é folgado, sabe? Mas no bom sentido. Folgado e bom para o Flamengo, porque ele entra na mente do jogador, inclusive, sofreu uma falta ali perto da pequena área, né, da grande área do Atlético Mineiro. Acabou que pegou o segundo cartão amarelo, não pode jogar o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro de novo pela Copa do Brasil, né, que teve o sorteio, o Flamengo caiu como o próximo adversário do Atlético Mineiro. E o Flamengo, que não está priorizando muito, entre aspas, esse campeonato da Copa do Brasil, porque a prioridade é Brasileiro e Libertadores. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Se ganhar a Copa do Brasil, vai ser a tríplice coroa e vai ser circunstâncias. Mas o foco mesmo tem que ser Campeonato Brasileiro e Libertadores. E aí garantimos 3 pontos, né? Flamengo agora mais líder do que nunca, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro por conta do Mundial de Clubes. E esse jogo é justamente contra o Sport, o time que já está praticamente aí rebaixado, o pior ataque e a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, dessa forma, pode-se dizer que o Sport já pode ser considerado derrotado pelo Flamengo. Até porque o Santos, com um jogador a menos, conseguiu empatar. Estava perdendo de 2-0, com um jogador a menos, conseguiu empatar com o Sport. Então, talvez, se o Flamengo pegar o Sport, ele tem que atropelar. Ninguém tem nada a ver com isso, o Sport está numa fase ruim, já está matematicamente aí praticamente rebaixado do Campeonato Brasileiro, sendo que ainda estamos na metade do campeonato, mas é a pior campanha do Campeonato Brasileiro da história dos pontos corridos até o momento. Essa campanha do Sport, a pior defesa, o pior ataque e o pior time do Campeonato Brasileiro, né? Então o Flamengo no próximo jogo que enfrentar o Sport, que é o jogo que está faltando, que tem um jogo a menos, tem que amassar o time lá de Recife. E nação, Flamengo espera que Samuel Lino chegue amanhã, mais conhecido como terça-feira, né, o Rio de Janeiro, para assinar contrato com o Flamengo. Para mim vai cair como uma luva, ele que não joga desde o Mundial de Clubes, a última partida dele foi contra a equipe do Botafogo pelo Atlético de Madrid no Mundial de Clubes, mas é um jogador que tem poucas lesões, tá? Um jogador jovem ainda, tem poucas lesões, não se lesiona muito, tem muita saúde, tem muito vigor físico. É um jogador que vai chegar para jogar mais como ponta esquerda, que ele faz muito bem essa função, e só tem a agregar nesse time do Flamengo. Palmeiras ganhou também da equipe do Grêmio, um jogo também bem suado, viu? Palmeiras teve chance até de sair ali com empate ou até derrota, mas não conseguiu, né? Tomara mais que o Palmeiras se afunde mais ainda. E o Flamengo é isso, né? Agora mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro em relação ao Cruzeiro, tem um jogo a menos. Se ganhar o próximo jogo ainda vai se distanciar mais ainda, né? Do segundo colocado, que é o Cruzeiro. E é isso que a gente quer.
tríplice coroa, se tiver como, brasileiro, campeonato, Copa do Brasil e Libertadores. E é isso que nós queremos para esse Flamengo. Carrascal, segundo o Vender Casagrande, essa semana deve se resolver e ele deve chegar ao Rio de Janeiro, né, para assinar o contrato com o Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo vai pagar 12 milhões de euros, acredito que é um valor caro para um jogador que não mostrou isso tudo. É um camisa 10 que vai jogar ali com o Arrascaeta. Arrascaeta se lesionar, ele entra. Arrascaeta foi para a seleção uruguaia, ele entra. Arrascaeta tomou o outro cartão amarelo, foi suspenso do jogo, ele entra. É isso que vai ser a função do Jorge Carrascal. E estava saindo uma notícia que o Flamengo estaria tendo interesse em Gabriel Jesus do Arsenal. Só que hoje Fabrício Romano trouxe a notícia e disse que não tem absolutamente nada entre Flamengo e Gabriel Jesus. E eu também não gosto do futebol daquele cara. Eu nunca gostei, gente. Eu nunca gostei. Não é que é clubismo, mas entre Gabriel Jesus e Endrick, eu prefiro o Endrick. Sabe? Eu nunca gostei do futebol do Gabriel Jesus. Eu sempre achei ele um jogador muito fraco. Vocês podem discordar de mim. Mas um jogador que é atacante, que é inimigo do gol, o Endrick, é muito mais decisivo do que o Gabriel Jesus. Porque o Endrick também é formado nas categorias de base do Palmeiras, assim como o Gabriel Jesus. E também a torcida do Palmeiras não queria perdoar se ele viesse pro Flamengo. Tudo bem que jogador tem muitos dele que não tá nem aí, né? Seria a mesma coisa, tipo, do Paquetá vir jogar no Palmeiras. A torcida do Flamengo não queria perdoar ele. Até porque ele vive falando que torce pro Flamengo, que aqui no Brasil, o time que ele gostaria de jogar logo quando ele viesse da Europa era o Flamengo. Ou até mesmo a mesma coisa, o Vinícius Júnior vir jogar no Flamengo. É a mesma coisa. Ele quis se declarar torcedor do Flamengo, diz que o Flamengo é o time que projetou ele, tem gratidão enorme ao Flamengo. Quando tá no Brasil, sempre vai no Maracanã assistir os jogos do Flamengo. Então, essa seria uma traição, né? Então a torcida do Palmeiras também não queria perdoar e ele tem uma identificação com o clube. Então eu acho que quando ele vier pro Brasil, que não tá mais muito longe, tá? Ele vai escolher o Palmeiras, até porque o Palmeiras também tem dinheiro e consegue pagar o mesmo salário que o Flamengo ofereceria para esse jogador. Mas na minha opinião, o Flamengo não tem que ir atrás de Gabriel Jesus, não. Eu não gosto desse jogador. Eu acho ele um jogador fraco para fazer gol. Um atacante que não faz gol não serve. Não serve. Então ele tem que recuar a posição dele. É isso, nação rubro-negra. Essas são as notícias de momento do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero pedir a você mais uma vez que se inscreva, deixe o like e ative o sino de notificação. É isso aí, valeu, falou e saudações rubro-negras.